já estamos de volta ao Vivo em Cores, agradecendo o carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o Vida e Saúde. Hoje, falando sobre micoses e manchas e doenças na pele. Conosco, a doutora Cristina Figueira, dermatologista e professora de dermatologia na Unicamp. Aceitou nosso convite brilhantemente, está respondendo aqui. Doutor, o que tem de fotos aqui pelo nosso WhatsApp, meu Deus do céu. Aí, o diretor, fique à vontade aí de colocar as fotos, enfim, a gente vai pelo menos dando uma resposta aí. Vamos aqui. Doutora Anair Gonçalves Carmona, de Campinas, São Paulo. Obrigado, Anair, que Deus te abençoe. Faz 4 anos que eu fiz biópsia do couro cabeludo e deu alopécia. Já fui em vários dermatologistas, já usei vários tipos de shampoos e nada resolveu. Tenho muita queda de cabelo e muita coceira. Existe alguma medicação que não seja shampoo? Pergunta a nossa amiga Anair aí, que teve alopécia. O que é uma alopécia, doutora? Alopécia é um nome geral que a gente dá para as calvícies, tá? E elas podem ser por diversas causas, desde uma alopecia areata, que a gente fala que é de uma causa imunológica, a androgenética, que é a calvície masculina. Então, a gente precisa ver a causa da alopécia, precisa ver o que deu nessa biópsia, qual que foi a causa dessa biópsia para usar um remédio mais apropriado. Sem saber a causa da alopécia, cada uma tem um tratamento totalmente diferente. Doutora, o Walter de São Paulo tem uma pinta no rosto. Ele quer saber se pode ou não tirar. Aí, doutora, bem embaixo do olho aí, ó. É o Walter. Obrigado, Walter. Walter, o ideal é que faça um exame com uma lupa dessa pinta para verificar se essa pinta ela tem um aspecto benigno ou tem alguma tendência a crescer ou já um aspecto maligno. Se for uma pinta de crescimento rápido, que apareceu há pouco tempo, você deve procurar com mais pressa possível. Agora, poder tirar pode. A maioria dessas pintas, elas têm um componente profundo, mesmo sendo benignas. Então, ele vai ficar com uma cicatriz aí no local. Então, ele pode tirar, tanto por uma questão estética, mas existem indicações médicas mesmo para a retirada dessa pinta. Doutora Deise Lucena, Denise de Caruaru, Pernambuco. Obrigado, Denise, que Deus te abençoe. De vez em quando, saem umas manchinhas vermelhas que coçam e ardem. No terceiro dia, a mancha já está cheia de pus e fica na pele aproximadamente de 8 a 10 dias. Regularmente aparece na coxa ou no braço. O que pode ser, assim, essas manchinhas que depois do terceiro dia formam pus, doutora? O ideal é que ela faça uma avaliação em vigência dessa lesão. Existem várias lesões que podem causar, às vezes, até uma lesão que causa pus por uma infecção secundária. Então, o ideal é que quando ela esteja com a lesão ativa, ela procure um dermatologista para fazer uma avaliação. É difícil a gente falar que pode ser desde uma foliculite, alguma outra doença, mas a gente ia estar chutando para falar um diagnóstico sem ver. Acne, doutora, ou popular espinha, tem ou não que estourar? Não, não deve estourar. A acne, ela deve ser tratada, sim, o mais precocemente possível para não deixar cicatriz, para não infeccionar. E é um problema que acaba atrapalhando muito a autoestima, principalmente dos adolescentes. Então, o ideal é tratar e não estourar, usar remédios de passar, às vezes até remédios por boca para a gente poder controlar a acne. Doutora, mas assim, tem que deixar aquela aparência, enfim? Existem alguns remédios que a gente usa para secar a lesão mais rápido. Então, ou procurar, às vezes, um próprio profissional, uma esteticista com uma qualificação melhor, pode fazer essa drenagem, mas em casa jamais, pelo risco de infeccionar. Infecção no rosto, às vezes, pode ser muito grave, tá? Então, o ideal é não apertar em casa, procurar um dermatologista para fazer o tratamento, para usar um secativo, para evitar que saiam novas lesões e, às vezes, até numa limpeza de pele com alguém muito gabaritado, você pode fazer essa drenagem também. Tá? Olha que interessante. A Sônia Ferreira, de São João da Boa Vista, São Paulo. Obrigado, dona Sônia, que Deus abençoe. A filha dela, que está morando nos Estados Unidos, ela diz assim que suas mãos mancham e coçam. É muito nervosa, quer saber o que pode ser e pede uma orientação, de repente. Além da saudade, doutora, assim, da mãe que está aqui, ou seja, aqui a mão mancha e coça muito aí, doutora, a filha da Sônia.
Precisa ver se essa mancha ela é causada pela coceira, qual que é a causa dessa mancha, se é uma alteração só de pigmento ou se realmente tem alguma doença aí associada. Às vezes o próprio ato de coçar deixa manchado no local, então precisa ver o que está acontecendo. A Luísa Silvino Cardoso de Jaú, São Paulo. Obrigado, Ana Luísa, que Deus te abençoe. Um abraço aí, cidade de Jaú, conheço muito bem aí. Hospital Amaral Carvalho, que Deus abençoe. Tenho micose em 2 unhas dos pés. Faço o tratamento, melhora e logo volta. O que devo fazer? Também fui mordida por um cachorro quando pequena, na perna, e até agora tenho um hematoma, que às vezes fica com um tom avermelhado, dói. Posso passar algum remédio? Pergunta nossa amiga Luísa, doutora. Luísa, como eu tinha falado, a micose às vezes pode ficar nesse vai e vem. Então, se for uma micose mesmo, às vezes precisa fazer um tratamento de manutenção. Quanto a essa lesão da perna, essa cicatriz provavelmente que ficou, precisa avaliar. Às vezes tem vários remédios que a gente pode passar, se essa lesão ficar mais alta, às vezes algum remédio, até um procedimento cirúrgico para melhorar esse tipo de cicatriz que você ficou. Doutora, a Vera Lúcia de Campinas tem umas manchas no rosto, ela foi um dermatologista, receitou o Vitanol, né? Então, vamos colocar aqui, tem a imagem aí, daí, doutora, assim, ó. Isso aí é no rosto, doutora, bem próximo, lá o olho lá em cima, lá na canto direito, lá. Na verdade, pessoas com a pele morena, às vezes têm umas lesões que não são só manchas, até quando você passa a mão, elas são um pouco mais salientes e amarronzadas, que a gente, às vezes, precisa tratar cirurgicamente. Então, pelo que eu estou vendo, parece ter um pouco de relevo, e aí a gente precisa tratar isso, às vezes, com uma própria tesourinha, a gente vai tirando, mas elas são benignas, não causam... Eu não acho que essas que têm uma saliência vão sair com o Vitanol, que é um tipo de ácido, tá? A maioria das vezes só com tratamento cirúrgico mesmo, para tirar por uma questão estética mesmo, não vai causar mal nenhum. A Marinalva Alencar Gonçalves de Campinas, obrigado, Ana Marinalva, que Deus abençoe. A unha do pé do esposo dela cresce para cima e vai descolando, e da mão também. Por que acontece isso? Isso tem algum tratamento, então? Aquelas famosas unhas, doutor, que vão crescendo e descolando aí da pele. É a Marinalva preocupada com a unha aí do seu maridão, doutor? Marinalva, a primeira coisa que a gente tem que ver é se essa unha está descolada por uma micose ou se tem alguma causa embaixo da unha fazendo com que ela se descolhe. Uma causa comum, às vezes, é uma alteração do osso que fica embaixo da unha. A unha ela fica deitada em cima do osso, então qualquer alteração desse osso, às vezes por uso de um calçado inadequado, tem alguma deformidade óssea, isso às vezes pode levantar essa unha. Então, às vezes precisa fazer um exame de raio-x, ver o que está causando esse descolamento mesmo. Vamos lá para a cidade de São José dos Campos, onde eu estou morando aí. A Maria Célia Adão dos Santos, obrigado, Ana Maria Célia, que Deus abençoe. Tenho psoríase e faço tratamento há 12 anos. Tenho nos braços e na cabeça, mas os médicos dizem que não tem cura. Gostaria de saber o que posso fazer para amenizar. É a nossa querida Maria Célia Adão dos Santos, de São José dos Campos, São Paulo, doutora. Maria Célia, obrigada pela pergunta. A psoríase, ela é uma doença realmente que não tem cura, mas ela tem muito controle. Os pacientes, às vezes, com as medicações, conseguem ficar muito controlados da doença. Então, o ideal é procurar um especialista, alguém que lide com psoríase, porque não é para você ficar com lesões. Tem casos, lógico, que são mais difíceis. Às vezes, essas lesões do couro cabeludo são muito chatas de tratar, mas dá para ter um controle e uma qualidade de vida muito melhor mesmo tendo a psoríase. Doutora Zenaide de Souza Ramos, de Barreiras, lá na Bahia. Obrigado, Ana Zenaide. A micose na pele é a mesma da unha? Qual o tratamento da micose na unha? Pergunta assim, é a mesma, doutora, micose, pele e unha? É a Zenaide. Zenaide, pode ser. Como eu falei, até às vezes a micose da unha vem do pé, mas às vezes pode ter 2 tipos de micose na mesma pele. O tratamento da micose da unha, geralmente a gente faz com esmaltes,
Às vezes a gente usa algum líquido de pingar embaixo da unha. O que é importante é que você não fique passando palito, limpando por baixo, porque as pessoas às vezes, como vai crescendo aquela massinha embaixo da unha, as pessoas acham que devem limpar, tirar. O que acontece é que o fungo é microscópico, você não vai conseguir tirar com palito e você vai cada vez empurrando ele mais para trás e descolando a unha. Descolando a unha fica um ambiente quente e úmido que o fungo adora, então acaba até piorando se você ficar limpando por baixo. E de acordo, como eu já falei também, se tiver muitas unhas acometidas, se a unha tiver quase toda acometida também, a gente às vezes precisa entrar com remédio por boca. Doutora, assim, aquelas manchas provocadas pela idade, tem fotos aí? Tem fotos aqui, manchas assim naturais pela idade, doutora, assim. Como evitar isso, como tratar, isso aí some, o que é, doutora? Na verdade, essas manchas, elas Pela não idade são mesmo. causadas só pela idade, isso é um erro que as pessoas às vezes... Eu às vezes mostro para o paciente, a maioria desses pacientes são pacientes que se expuseram muito ao sol durante a vida, e quando a gente vai olhar a barriga, eu falo assim, ó, é a mesma idade, e a barriga está lisinha. Então, isso aí é a exposição ao sol que o paciente teve durante a vida. Falta de protetor solar, É o sol que tomou durante a vida, desprotegido, e que é lógico que essas manchas vão piorando com a idade. Mas isso, às vezes, a gente faz tratamento a laser por uma questão estética mesmo, para ir melhorando, para ir clareando, mas se expuser ao sol novamente, vai ter a mancha novamente, tá? Doutora, a frieira é a mesma que micose? Pergunta a nossa amiga Maria Cecília Ferreira de Souza, de Indaiatuba, São Paulo, doutora. Uma boa pergunta. A micose pode ser a frieira pode ser causada por um fungo, mas a frieira geralmente é uma lesão que ela acontece no meio do dedo e às vezes só a umidade acaba rachando esse meio dos dedos e às vezes alguns fungos que não são esses fungos de micose, a própria cândida que vive na nossa pele, que causam um tipo diferente de micose, algumas bactérias acabam agindo ali. Quem tem frieira precisa ver se tem a micose, tratar e tem que deixar sempre o pé muito, muito seco. Às vezes usar uma gaze entre os dedos, afastar um pouquinho o dedo e tirar essa umidade, porque senão ela acaba voltando. Doutora Maria Zeni Oliveira da Silva de Campinas, obrigado, dona Maria Zeni. O filho dela tem 10 anos, ele tem muita caspa e às vezes parece que a pele do rosto também solta muitas partículas da pele. O que posso usar para controlar esse problema? Pergunta ela assim, preocupada com o filhinho dela de 10 anos, doutora. A caspa, ela pode, na verdade, aparecer... a caspa é o que a gente chama de dermatite seborreica, ela pode se manifestar desde uma caspinha no couro cabeludo e às vezes ter lesão na pele mesmo. O mais comum é que tenha na sobrancelha, do lado aqui do nariz, queixo e às vezes até no tórax e pode dar em todo o rosto e corpo. Então, existem algumas medicações que a gente usa, os shampoos anti-caspa são muito importantes, mas existem algumas medicações que a gente usa para fazer o controle dessas lesões da pele também. E, como eu disse, não tem uma cura, mas tem bastante controle também da caspa. Doutora, muita gente perguntando sobre tintura no cabelo, se tintura no cabelo provoca também essas micoses, essas caspas seborreicas aí, doutora? Micose não, agora pode piorar, alguns tipos de química, por exemplo, às vezes mesmo alguns tipos de alisamentos, por alguns motivos, ou por uma irritação, ou por essa alteração do fio. O fio que é muito crespo, ele acaba não distribuindo tanto a oleosidade. Então, às vezes, o paciente acaba fazendo um alisamento e acaba notando um aumento da oleosidade do cabelo, por essa oleosidade conseguir escorrer mais para o fio e, às vezes, fica até com uma caspa mais acentuada. Então, a tintura não causa a caspa pode ser causada principalmente por alguns tipos de química. Mas irrita, né, doutor? Pode irritar, por uma irritação, exatamente. Doutora, o meu nome é Cleidivan, obrigado, Cleidivan Ramos, e tem umas bolhas na nuca, elas coçam e furam, mas não somem, e sempre aparecem, né? Mas gostaria de saber o que é. Então, as bolhas na nuca que coçam e furam, é o Cleidivan Ramos preocupado, doutora. Essas bolhas
às vezes os pacientes falam que são bolhas, a gente precisa avaliar se são bolhas mesmo, se são alguns cistos, então procure um dermatologista para fazer uma avaliação melhor. Doutor Wesley Barretos, de Rondônia, ele mandou uma foto, ele está perguntando se tem cura para essas manchas aí na pele do rosto da mãezinha dele, doutora. Aí, ó. Wesley, isso aí é o que a gente chama de melasma. O melasma ele tem uma tendência genética, ele tem uma tendência nas pessoas que tomaram muito sol durante a vida. Alguns fatores hormonais podem piorar, então o uso de alguns hormônios anticoncepcionais, alguns tipos de hormônios podem piorar também. E essas manchas, precisa procurar um dermatologista para fazer um tratamento. Às vezes a gente usa alguns clareadores, alguns ácidos, podem ser feitos peelings, mas o ideal é que proteja muito do sol para que essas manchas não piorem, tá? Então, o principal tratamento que eu posso te dizer a partir de agora é usar o filtro solar a cada 2 horas, se for sair no sol, em ambiente fechado pelo menos cedo e no almoço, e às vezes usar um filtro solar que tem um pouco de base, que protege contra a luz visível, que a gente chama, e que ajuda a prevenir, pelo menos, que essas manchas não escureçam mais. Quem mandou um e-mail agora foi a Kilza Garcia, né? Ela mandou um e-mail e também está perguntando para Irene Dilete, que tem uma micose e uma coceira intensa no meio dos dedos dos pés. Fica com feridas. O que faço? Meu neto Felipe tem muito olho de peixe. Qual o tratamento mais adequado? Na verdade, é a pergunta da Irene Dilete, doutora. Irene, o olho de peixe são verrugas, tá? E aí precisam fazer um tratamento, às vezes com remédio em casa, e às vezes a gente precisa fazer uma cauterização no consultório. A outra pergunta... justamente olho de peixe, doutora, deixa eu ver Não, aqui. O outro... Olho de peixe e tem uma micose que coça muito micose. Aí a micose dedos. precisa ver se é micose mesmo e se for usar um antifúngico para melhorar. Manter aqueles cuidados que eu falei, de manter os pés mais secos, não repetir o calçado, usar meia de algodão, para evitar que isso não volte. Eu tenho sensações de dor e de ferroadas nas unhas das mãos. O que pode causar isso? É a nossa amiga Maria Zélia Signori, de Sarandi, Rio Grande do Sul, doutora. Maria Zélia precisa fazer passar com um dermatologista para ver. Existem algumas doenças que podem dar dor no dedo, às vezes desde doenças articulares até doenças da própria unha, alguns tipos de tumores benignos até que causam esse tipo de dor. Então precisa fazer uma avaliação com um dermatologista, de preferência um dermatologista especializado em unha para fazer essa avaliação. A Wanda Miranda quer saber qual é a relação entre rachadura nos pés e o fator emocional, né? Está parabenizando o programa, está acompanhando sempre o programa Vida e Saúde, doutora. Wanda, como todo problema de pele, pode acabar piorando com algum estresse físico ou emocional. Então, pode, às vezes, a própria rachadura piorar com o estresse, mas não é o mais comum. O mais comum são aquelas causas que eu falei, uma micose, o pé está muito grosso, às vezes por andar muito descalço, por estar acima do peso, então precisa fazer uma avaliação. A Maria Luísa Moreira, de Conceição do Castelo Espírito Santo, obrigada, Ana Maria Luísa, ela quer saber sobre verrugas na pele. O médico pediu para tirá-las, mas não são verrugas escuras. Nesse caso, somente a cirurgia pode tirar? Precisa ver se é verruga mesmo. Às vezes, algumas pintas antigas, elas não ficam escuras e elas vão perdendo a cor, elas ficam como se fossem aquelas verrugas de bruxa que a gente fala. E aí, às vezes, não precisam ser retiradas, mas por uma questão estética, tá? Se for uma verruga causada por vírus, e aí é um outro tipo de tratamento. Agora, se for uma pinta, você pode tirar ou não, dependendo se for por uma questão estética ou por uma indicação médica. Quem está parabenizando o programa é o nosso amigo Júnior, de Feira de Santana, Bahia, está acompanhando o programa. Obrigado, Júnior, pelo carinho, pela participação de vocês. Um abraço para toda a sua família, viu? Ele também está dizendo que tem micose nos pés e nas unhas aí. Então, vai acompanhando que a doutora cita aqui um pouquinho algumas dicas também de tratamentos, viu? A Vera Lúcia Loureiro Santiago de Campinas, estamos com sardas escuras no rosto e no corpo. Começou no rosto. O que pode ser essas sardas escuras? A Vera Lúcia, doutora. Pode ser devido à exposição solar durante a vida. Observar principalmente se essas manchas são em áreas que tomaram mais sol, no colo, no rosto. E aí, geralmente, isso é devido à exposição solar.
Aí, para melhorar, precisa passar com uma avaliação, às vezes fazer laser, fazer alguns tratamentos, alguns clareadores podem melhorar essas manchas. Que maravilha, gente. Olha, quantas informações, vou ter que chamar o intervalo, temos mais um bloco ainda. Aquele momento em que a gente vai pegar a caneta, o papel e anotar aquelas dicas importantíssimas que a doutora Cristina vai passar para todos nós aqui. Quer saber isso e muito mais? Então não sai daí. Esse é o Vida e Saúde que volta já com essas perguntas e com o Momento de Oração. A gente volta.